Então, terceira e última aula, vamos falar agora de insulinas. Essa aula não é tão comprida que nem a última, que eu sei que ficou bem comprida, mas que aquela tem um monte de medicamentos, né? Então ela é mais complicadinha mesmo. Então agora vamos falar de insulina exógena. Então vocês estão vendo aqui nessa foto aqui, os dois pesquisadores que identificaram, sintetizaram, conseguiram na verdade sintetizar a insulina, junto com o primeiro sobrevivente da terapia de insulina, que foi um cachorro, que eles faziam experiências em cachorros, tiravam o pâncreas dos cachorros, deixavam eles diabéticos e deixavam tentando utilizar a insulina. Então a proteína da insulina foi descoberta em 1921 e já em 1923 a gente já tinha insulina disponível para tratar pacientes que inicialmente eram as insulinas chamadas de porcina e bovina, porque vinham respectivamente do porco e do boi. Essas insulinas foram muito utilizadas até a década de 70, então muitas pessoas foram tratadas com insulinas não humanas, né, insulinas animais, e elas funcionavam, mas tinham um pouquinho mais de alergia em relação às insulinas humanas. Então, ali em torno da década de 70 e 80 se conseguiu fazer, então, sintetizar a insulina humana recombinante, é o que a gente usa até hoje. E na década de 90 surgiram os análogos de insulina, que são, na verdade, é a mesma insulina humana com algumas modificações pontuais em aminoácidos que fazem com que esses análogos tenham algumas diferenças farmacocinéticas das insulinas humanas, e essa é a grande diferença deles. Nessa tabela que vocês têm as insulinas que a gente tem disponíveis hoje para tratamento dos pacientes diabéticos e suas respectivas características farmacocinéticas. Quem sabe essa tabela aqui sabe mexer em qualquer insulina, porque o que muda de uma insulina para outra é basicamente isso, a farmacocinética dela. Então vocês vejam que a gente divide as insulinas em dois grandes grupos, as insulinas de ação rápida e as insulinas de ação lenta. Se vocês olharem para as rápidas, a gente tem a insulina regular, que é a insulina humana, ela é praticamente igual à nossa insulina, e ela é uma insulina que tem uma ação rápida, ou seja, ela começa a agir em torno de meia hora e ela dura a ação dela em até no máximo 6 horas, assim, 6, 10 horas já é quase que um exagero. Os análogos da insulina regular, a gente tem 3 disponíveis hoje, que é a lispro, aspartic e glucosina. O que elas mudam em relação à insulina regular é que elas têm um início de ação mais rápido, então elas têm uma ação em torno de 10, 5, 10 minutos, às vezes praticamente imediato o início de ação, e elas duram menos tempo. Então, em alguns pacientes, isso pode ser interessante, assim, especialmente naqueles pacientes ou que têm muita hipoglicemia ou naqueles pacientes que têm uma dificuldade de ter uma previsão do que vão comer, assim. E daí aqui a gente vai incluir especialmente o grupo das crianças, aquelas crianças que come e tu não sabe se vai comer o prato inteiro. Então, com esse tipo de insulina, tu consegue ter uma maleabilidade um pouco maior. Naqueles pacientes que não tem muita hipoglicemia e que a gente tem uma previsão do que a pessoa vai comer, especialmente nos adultos, a insulina regular consegue fazer muito bem o seu papel. Quando a gente entra no grupo das insulinas lentas, a gente tem a insulina humana, que é a NPH, que é a insulina mais comum e a mais utilizada pelos pacientes diabéticos. E ela tem então um pico de ação em torno de 4 a 10 horas e ela dura até 12, 16 horas por aí, na maioria das pessoas. Essa insulina ela é utilizada então como uma insulina lenta, então ela não tem relação com a alimentação, ela não precisa ser aplicada necessariamente antes, depois da alimentação. Ela vai fazer o que a gente chama de insulina basal, que depois a gente vai ver numa figura um pouco melhor para ficar mais simples. E a gente tem também análogos de ação lenta, são análogos então que poderiam ser utilizados no lugar da insulina NPH, que hoje em dia são 3, o análogo glargina, o detemir e a degludeca. Elas também são todas muito parecidas com algumas diferenças. A degludeca ela tem uma duração máxima de 42 horas, então ela é um análogo que tem um maior tempo de ação, enquanto que as outras duas duram em torno de 24 horas. E talvez a grande vantagem, a vantagem mais propagandeada delas é que elas não têm pico de ação. Então, em alguns pacientes, elas podem diminuir a ocorrência de hipoglicemias. Além das insulinas assim separadas, a gente tem aqui embaixo, eu não vou botar o mouse ali porque senão vai aparecer aquela coisa que acaba tapando, as pré-misturas, que são já insulinas misturadas, com um pouco de insulina rápida e um pouco de insulina lenta. Esse tipo de apresentação tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que é muito mais fácil de usar, o paciente vai lá, pega aquela mistura e aplica, e a desvantagem é que tu não consegue mexer muito na dose de uma ou de outra, porque já está pronto, entendeu? Ele vem numa proporção ali, 70-30, por exemplo, quer dizer que tem 70 de insulina lenta, 30 de insulina rápida. O 50-50 é metade-metade.
Então, em alguns pacientes isso pode facilitar, assim, mas a gente acaba usando menos, assim, não é uma coisa que se utiliza muito na prática clínica. Aqui são só figuras para vocês entenderem um pouco melhor a questão da ação. Vejam aqui, isso aqui é a figura da insulina regular, isso aqui é a figura da insulina dos análogos. Então veja, os análogos começam a agir mais rápido, duram menos tempo. A regular demora um pouquinho para agir, dura mais tempo. E aqui a comparação com a NPH e os análogos, lentos daí no caso, né? A NPH ela tem um pico de ação, ela não dura tanto tempo, e os análogos eles não têm pico e duram por mais tempo. Bom, quando a gente vai usar insulina em pacientes diabéticos tipo 1 ou naqueles pacientes diabéticos tipo 2 que já tem uma doença muito avançada, que a gente vai ter que usar insulina a pleno, a gente tem vários esquemas de utilização, tá? Basicamente, esses esquemas eles têm algumas coisas que são iguais entre eles, alguns princípios básicos, assim. O primeiro princípio é que tu vai usar quase que metade da dose de insulina rápida e metade da dose de insulina lenta. E quando a gente vai usar só insulina no tratamento, que a gente vai insulinizar uma pessoa a pleno, a gente vai usar uma dose de insulina relativamente alta, que é de 0,5 a 0,7, pelo menos, unidades por quilo. Então pensa, numa pessoa de 70 quilos, isso vai dar alguma coisa entre 35 e 50 unidades de insulina, mais ou menos. Tem algumas fases da vida, tipo pacientes em puberdade, tá, com infecção, alguma outra doença, que às vezes a gente vai usar até mais, que isso até 1 ou 2 unidades por quilo. Já existem bombas de insulina, ou seja, são bombas de infusão que ficam injetando insulina continuamente no subcutâneo do paciente, que isso é uma tecnologia já bem antiga e tal, e que pode ser usada em alguns pacientes, mas não tem, do ponto de vista científico, assim, não mostrou grandes benefícios em populações gerais, assim, talvez em pacientes selecionados tenham benefício. E cada vez mais a gente está perto disso aqui, ó, do sistema fechado, ou seja, um sistema que tem uma bomba injetando insulina e um sensor que fica medindo a glicose do paciente no subcutâneo. Então essas duas tecnologias conversam entre si e elas ficam ajustando a quantidade de insulina a ser infundida e até de glucagon, já tem alguns também, que é o que a gente chama de pâncreas biônico. Isso aqui no futuro vai ser provavelmente o tratamento dos pacientes com diabetes tipo 1. Nos pacientes diabéticos tipo 2, além da gente fazer isso, insulinizar pleno, a gente pode também usar a insulina como um terceiro medicamento, que dá um uso um pouquinho diferente. A gente vai manter o tratamento com hipoglicemiantes orais que a gente viu na outra aula e vai adicionar a insulina. E daí normalmente se faz usando a insulina NPH e de noite, que é o que em alguns livros está escrito como insulina bedtime, que é na hora que o paciente vai dormir, ele aplica uma dose de insulina, normalmente a insulina NPH, e uma dose muito menor do que essa. Daí a dose de insulina de bedtime é alguma coisa em torno de 0,1, 0,2 unidades por quilo, que vai girar ali em torno dos 10, 20 unidades. Bom, para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente usa a insulina, vamos olhar para essa figura aqui. Então aqui a gente tem assim a glicose em amarelo e a insulina que a gente sempre fica secretando. Toda hora a gente está secretando um pouquinho de insulina que a gente chama de insulina basal. Quando a gente come alguma coisa, nossa glicose aumenta, logo a gente secreta insulina. E isso vai acontecer em todas as refeições. Quando a gente vai usar a insulina no paciente, a gente tenta mimetizar exatamente isso, especialmente quando a gente vai usar a insulinização a pleno. A gente vai dar uma insulina lenta para fazer o papel daquela insulina basal e a gente vai usar a insulina rápida cada vez que a pessoa comer para mimetizar aquele aumento da insulina depois que a pessoa come. Então, na insulina lenta, se a gente for usar NPH, a gente vai fazer alguma coisa mais ou menos parecida com isso. A insulina NPH a gente usa de 2 a 3 vezes por dia. O mais correto, na verdade, é usar 2 vezes por dia. Então, cada vez que a gente aplicar a insulina, por exemplo, no café da manhã, no almoço e antes de dormir, que é aquele horário ao deitar, a gente vai fazer um aumento da insulina, vai chegar num pico, porque a NPH tem pico, e depois vai cair, e assim sucessivamente. Se a gente usar um análogo, ó, vocês vejam que o Detemir, que normalmente a gente usa 2 vezes por dia, parece ser melhor, né, por não ter o pico. Mas a gente tem que ver se isso aqui se traduz em benefício clínico nos estudos. E a glargina, a mesma coisa. A gente vai aplicar uma vez e ela vai fazer basal por todo o tempo, sem pico. Em relação à insulina rápida, quando a gente usa regular, a figura é mais ou menos essa. Entendeu? Cada vez que a gente aplica a insulina, se a gente não aplicar antes a pessoa comer, ela demora um pouquinho para agir e ela vai ficar agindo um tempo um pouquinho maior do que o necessário.
Os análogos ultra rápidos, por sua vez, têm a vantagem de, ao aplicados, já começarem a agir e agir por um tempo menor. Mas, de novo, isso aqui a gente tem que ver se esse perfil farmacocinético que parece ser mais interessante se traduz em benefício clínico. Quando a gente junta insulinas, a gente tem um quadro mais ou menos como esse. Ó. Vocês vejam que daí a gente vai ter NPH irregular agindo em alguns momentos, e vejam que vai ter alguns momentos aqui que a quantidade de insulina excede a quantidade de glicose. Então, esses momentos são momentos que a gente pode ter hipoglicemia, que é a grande complicação do tratamento. Né? A complicação do tratamento com insulina é a hipoglicemia. Então, vejam que vai ter alguns momentos que a gente vai ter, a gente tem um risco maior de ter hipoglicemia. Se a gente faz esse mesmo quadro com os análogos, parece ser muito melhor do ponto de vista farmacocinético. Mas daí a gente, de novo, tem que olhar para ver se isso se traduz em benefício clínico. E quando a gente vai olhar para os estudos, a gente tem quase que um paradoxo, assim, como acontece muitas vezes. Né? A gente vê um medicamento que é super interessante do ponto de vista de mecanismo de ação, de farmacocinética, mas quando a gente vai lá e faz um ensaio clínico, não parece ser tão melhor assim. Então, em relação às insulinas humanas contra os análogos, o que se sabe bem estabelecido hoje? Primeiro que o controle metabólico, ou seja, a taxa de hiperglicemia, a hemoglobina glicada, os níveis de hemoglobina glicada, não são diferentes entre esses dois grupos de medicamentos. E quando são, é muito pequeno, assim, é uma diminuição, por exemplo, de 0,3% de hemoglobina glicada, que do ponto de vista clínico não parece ser muito importante. O que já se demonstrou com algum grau de confiança é que tanto os análogos de curta ação, os ultra rápidos, quanto os de longa ação, eles parecem diminuir a hipoglicemia. Então, naqueles pacientes que a gente tem bastante hipoglicemia, esses medicamentos parecem ter algum benefício. Além disso, especialmente os análogos ultra rápidos, eles são mais fáceis de usar, porque a pessoa não precisa aplicar meia hora, esperar comer, né? Porque se a pessoa aplicar quando ela come a insulina regular, por exemplo, ela não vai conseguir ter o efeito melhor da insulina regular. E ao mesmo tempo, de novo, naqueles grupos de pacientes, especialmente crianças pequenas, que a gente não sabe quanto vai comer, isso pode ser um problema. Apesar disso tudo, desses benefícios que a gente tem, isso aqui são benefícios de meta-análise, de ensaios clínicos, mas todos patrocinados pela indústria, onde os desfechos primários não eram esses aqui. O Ministério da Saúde vem estudando essa questão há pelo menos uns 5 a 10 anos, mais ou menos. Eu participei de algumas dessas discussões. E o que o Ministério conseguiu definir até agora é que para os análises de ação longa, não existem evidências suficientes para incorporar eles no SUS. Então, análises de ação longa não existem pelo SUS, a não ser que o paciente tenha algum processo judicial ou que tenha alguma negociação dentro de cada estado. Os análises de ação rápida, no ano passado, eles foram incorporados, e para isso existe um protocolo então, de liberação desses medicamentos, e eles são liberados basicamente para pacientes diabéticos tipo 1, exatamente por ter essa questão das hipoglicemias, que ela é mais bem documentada nos de ação rápida e nos de ação longa, e pela questão da comodidade. Então, esses medicamentos eles podem ser prescritos. Qual é que é o problema? Que eles são muito mais caros que as insulinas NPH irregular. Então, é por isso que existe toda essa restrição. Então, pessoal, chegou aqui o final do terceiro vídeo. A gente tem então 3 vídeos de diabetes. Aí, acho que com os 3 vocês conseguem ter uma boa ideia do tratamento. E agora vamos discutir na aula para ver o que vocês acharam, dúvidas, como é que a gente pode ampliar essa discussão. Valeu!